Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo iremos explorar a história, curiosidades e citações de Sun Tzu, que inspirarão sua jornada e proporcionarão reflexões profundas. Acompanhe-nos até o fim e descubra um mundo de sabedoria. Sun Tzu foi um general chinês que viveu possivelmente no século 6 a.C., grande estrategista militar, escritor e filósofo chinês. Sun Tzu pertencia à aristocracia militar chinesa e prestava serviços como general ao rei Ulu do estado de Wu. Contemporâneo de Confúcio, viveu numa época em que a filosofia era munição poderosa para a arte das estratégias e táticas militares. Suas frases e citações atravessaram séculos à frente e impactaram cada geração que encontraram pelo caminho. O livro A Arte da Guerra de Sun Tzu foi uma obra literária que revolucionou a ideia e uso da palavra estratégia, há mais de 2.500 anos. Seus ensinamentos são baseados nos aspectos ligados à guerra, e é um dos mais antigos tratados de guerra. Contudo, se transformou em um dos clássicos mais influentes do pensamento oriental, e as orientações utilizadas no livro ainda podem ser aplicadas no mundo dos negócios na atualidade. Sun Tzu aprendeu sobre táticas militares com seu avô desde pequeno. O general viveu em um período marcado por diversos conflitos, devido ao enfraquecimento do poder real e à divisão dos grandes reinos da China em pequenos estados. Nesse momento, os pensadores exerciam grande influência, traçando planos e buscando soberania em cada vitória alcançada. Sun Tzu acreditava que a chave para a vitória na guerra era a estratégia, e que a estratégia dependia do conhecimento. Ele acreditava que um líder militar precisava ter as qualidades de guardar segredo, a dissimulação, a astúcia e o fator surpresa, e os aconselhava a conhecer a si mesmos, o inimigo, seus pontos fortes e fracos, e o de seu adversário, e a terra, geografia e o terreno. Com esse conhecimento, eles seriam capazes de definir a melhor estratégia e tomar decisões que aumentassem a chance de alcançar seu objetivo. Além disso, o líder deve evitar 5 defeitos básicos: a precipitação, a hesitação, a irritabilidade, a preocupação com as aparências e a excessiva disposição de atender aos desejos de outrem para agradar. Sun Tzu teria vencido seus inimigos com os ensinamentos que transmitia a seus soldados. Falava com propriedade sobre o posicionamento das tropas, a movimentação dos soldados e as técnicas de emboscada. Enfatizava também a importância de se evitar uma guerra sempre que possível, defendendo que a luta deveria ser a última opção e não a primeira. Ele acreditava que a melhor estratégia é vencer sem lutar, e enfatiza a importância da diplomacia e da negociação para prevenir o conflito se valendo da astúcia e da persuasão, em vez da força. Entretanto, quando a batalha era necessária, ela tinha de ser bem planejada e aconselhava seus líderes a explorar as fraquezas do inimigo e usar táticas enganosas para derrotá-lo. O livro, A Arte da Guerra de Sun Tzu, funciona como guia para táticas e estratégias militares, e terminou de ser escrito no século 6 a.C. Considerado o mais antigo tratado conhecido sobre guerra tática, tem seus fundamentos na filosofia oriental, como o taoísmo. Exatamente por essa razão, sua principal filosofia reforça que se deve evitar o conflito sempre que possível. A arte suprema da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Mesmo há 2 milênios, essa visão sobre a guerra, que envolve aspectos psicológicos, era bem atípica. Ele prega que a melhor maneira de vencer uma batalha não era por meio de confrontos diretos, e sim, conhecendo o inimigo e usando de estratégia para obter a vitória. São 13 capítulos que mostram a base de planejamento e táticas militares, e que foi escrito verticalmente em tiras de bambu por volta de 500 a.C.
e acredita-se que teria sido utilizado por grandes estrategistas militares ao longo dos séculos. Embora as táticas tenham mudado desde a época de Sun Tzu, esse tratado teria influenciado estrategistas modernos em tomadas de decisões. O idealizador dos 13 ensinamentos inspirou, e inspira até hoje milhões de pessoas que encontram na aplicabilidade de seus ensinamentos uma forma de agir e pensar melhor em seu meio social. Qualquer pessoa pode ler e aplicar os ensinamentos do A Arte da Guerra à sua vida pessoal e em seu ambiente de trabalho. Pois, hoje o livro parece ter sido destinado a outra guerra, a das empresas no mundo dos negócios. Por fim, permita-se desfrutar das inspiradoras citações de Sun Tzu, aproveite e curta o vídeo. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer os resultados de 100 batalhas. Deixe seus planos serem sombrios e impenetráveis como a noite, e quando você se mover caia como um raio. No meio do caos também há oportunidade. Guerreiros vitoriosos vencem primeiro e depois vão para a guerra, enquanto os guerreiros derrotados vão para a guerra primeiro e depois tentam vencer. Conhecer seu inimigo é necessário. Você deve tornar-se seu próprio inimigo. Não há instância em que uma nação se beneficie de uma guerra prolongada. Trate seus homens como você faria com seus próprios filhos amados, e eles o seguirão até o vale mais profundo. Até a melhor espada mergulhada na água salgada acabará enferrujando. Mova-se rápido como o vento, mantenha-se firme como a madeira, ataque como o fogo, e fique quieto como a montanha. As oportunidades se multiplicam à medida que são apreendidas. Não há mais do que 5 notas musicais. No entanto, as combinações destas 5 dão origem a mais melodias do que podem ser ouvidas. Quando o inimigo está relaxado, faça-os trabalhar. Quando estão cheios, mate-os de fome. Quando estão resolvidos, faça-os mover-se. Aquele que deseja lutar, deve primeiro contar o custo. Se você esperar à beira do rio tempo suficiente, os corpos de seus inimigos flutuarão. Conheça a si mesmo, e vencerá todas as batalhas. Ganhar 100 vitórias em 100 batalhas não é o ápice da habilidade. Subjugar o inimigo sem lutar é o ápice da habilidade. Construa para seu oponente uma ponte dourada, para que ele recue pelo mesmo caminho. Seja extremamente sutil até o ponto da falta de forma. Seja extremamente misterioso até mesmo para o ponto de silêncio. Assim você pode ser o diretor do destino do adversário. Todo o segredo está em confundir o inimigo para que ele não possa compreender nossa real intenção. O que os antigos chamavam de inteligente lutador é aquele que não só vence, mas se destaca em vencer com facilidade. Desperte-o e aprenda o princípio de sua atividade ou inatividade. Forçá-lo a se revelar é essencial para descobrir seus pontos vulneráveis. Você deve acreditar em si mesmo. Se a mente estiver disposta à carne, poderia continuar indefinidamente sem muitas coisas. Assim o especialista em batalha moveu o inimigo, e não se comoveu com ele. Ataque é o segredo da defesa, e defesa é o planejamento de um ataque. Grandes resultados podem ser alcançados com pequenos impulsos. Pondere e delibere antes de fazer um movimento. Se for rápido, eu sobrevivo. Se não for rápido, estou perdido. Isso é a morte.
A excelência final não reside em vencer cada batalha, mas em derrotar o inimigo sem nunca lutar. Se você ignorar tanto seu inimigo quanto a si mesmo, certamente estará em perigo. Não se mova a menos que veja uma vantagem, não use suas tropas a menos que haja algo a ser ganho, e não lute a menos que a posição seja crítica. As rodas da justiça giram lentamente, mas moem bem. É fácil amar seu amigo, mas às vezes a lição mais difícil de aprender é amar seu inimigo. Você não pode confiar em um homem que não tem nada a perder. Planeje o que é difícil enquanto é fácil. Faça o que é ótimo enquanto é pequeno. Se ele enviar reforços para todos os lugares, será fraco em todos os lugares. Esteja onde seu inimigo não está. Um inimigo é um amigo que sabe demais sobre você. Desordem veio da ordem, o medo veio da coragem, fraqueza veio da complacência. Se o seu amigo é amigo do seu inimigo, isso significa que você não deve sair com esse amigo. Quem não conhece os males da guerra, não consegue apreciar seus benefícios. Portanto, assim como a água não mantém uma forma constante na guerra, não há condições constantes. Considere seus soldados como seus filhos. Eles o seguirão até os vales mais profundos. Olhe para eles como seus próprios filhos amados. Um líder lidera pelo exemplo e não pela autoridade. Vencerá aquele que souber lidar tanto com os domínios superiores quanto com os domínios inferiores. Ao fazer disposições táticas, o tom mais alto que você pode atingir é ocultá-las. Estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Táticas sem estratégia são apenas o barulho antes da derrota. Os soldados capturados deveriam ser gentilmente tratados e mantidos. Não é preciso destruir o inimigo, basta apenas destruir a sua vontade de envolver-se. Todo animal com sangue nas veias e chifres em sua cabeça lutará quando for atacado. Nunca confie em um amigo que fica em silêncio sobre suas falhas.